Opa, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma live, a Hora da Gestão. Estamos informando aí aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Obrigado, Instagram, trabalha aí um pouquinho pra gente. Enquanto o pessoal aí vai chegando. Bom dia, pessoal, vamos lá, vamos chegando para mais uma live, a Hora da Gestão. Toda segunda, quarta e sexta nós estaremos aqui trazendo um pouquinho de conteúdo para você sobre gestão, às 12h15. Sejam aí todos muito bem-vindos. Já vão apertando aí o coraçãozinho para a gente ficar em destaque aí no Instagram. Quem estiver gostando aí das lives, do conteúdo, já vai apertando aí. Se quiser também compartilhar aí com outros amigos, empresários, parentes, sócios para participarem aqui conosco, também vai ser um prazer. Podem compartilhar aí. E aí, turma, tudo bem? Pintor também pode? Pode todo mundo, meu amigo. Seja bem-vindo. Fala, Luiz Eduardo, beleza? William, Vitor, Danilo, Fernando. Tudo bem, turma? Beleza. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que todo mundo tem muita dúvida, que é a relação, né, como é que eu consigo formar o meu preço de venda de maneira correta. Tem muita gente que tem dúvida em relação a essa área na empresa. Na verdade, muitos empresários cometem algumas falhas, assim, sem perceberem que estão cometendo algumas falhas na formação do preço de venda. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre isso, beleza? Então vamos lá, apertem o coraçãozinho aí pra gente ficar mais em destaque, mais pessoas irem chegando, que a gente vai começar sobre o tema. Beleza. Bom, pessoal, muito bem, vamos lá. Tá almoçando aí, feriado, trabalhando? Quem é que tá trabalhando aí no feriado? Ou conseguiram emendar o feriado aí, tô fazendo um feriadão prolongado? Quem é que tá de boa, quem é que tá trabalhando? Fala aí, tô de boa ou tô trabalhando? Muito bem, a turma tá chegando. Pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Léo Navarro. Eu sou CEO do IDE Brasil, que é o Instituto de Desenvolvimento Empresarial. E a gente trabalha aí, né, com a capacitação dos empresários de pequenas e médias empresas. Já capacitamos aí 45 mil empresários aí em todo o Brasil, né? Desde 99 nós estamos na estrada. E eu, pessoalmente, já capacitei 15 mil empresários. Então a gente tem uma bagagem bem interessante na gestão das pequenas e médias empresas. E a gente aqui sempre está falando aqui no nosso Instagram, nos outros canais nossos também, sobre gestão econômica, que é o que nós vamos falar hoje, formação de preço de venda, apuração de lucro, ponto de equilíbrio, né? Como é que eu consigo fazer umas estratégias de desconto mais interessantes para ir mais agressivo para o mercado. Gestão financeira também, na última live nós falamos, foi bem bacana o bate-papo nosso aí na quarta-feira, né? Eu trouxe algumas informações de como é que vocês conseguem ter dinheiro no seu caixa, né? Pagando as contas em dia, ter o capital de giro necessário. Falamos também muito sobre gestão de pessoas e processos, gestão de estoque, marketing e planejamento estratégico, né? Então esses são os conteúdos que vocês vão encontrar aqui no nosso canal, no nosso Instagram, no nosso perfil. E espero que vocês estejam gostando. Beleza? Galera tá trabalhando, hein? Todo mundo aí trabalhando. Tô indo trabalhar, obra. Emendei, trabalhando. Meu gestor é de boa. Duda. Trouxe minha cachorrinha pro escritório aqui hoje pra fazer a live com vocês. Ela tá arranhando aqui a mesa. Fica quieta aí, menina. Danada. O meu gestor é bacana, tô de boa.
Maravilha. Então vamos lá, turma. O negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre como calcular aí de maneira certa, né, o seu preço de venda. Esse tema ele é um pouco de interesse, né? Tem muita gente interessa por esse assunto, na verdade, justamente pela dificuldade que se tem em formar o preço de venda, tá? E a grande dificuldade, a grande maioria das pessoas acabam formando o preço de venda não contemplando o conceito principal do que é formar preço de venda. E esse conceito tem que estar muito claro para vocês, tá? O que tem que ter no meu preço de venda? A gente precisa primeiro entender isso, é disso que eu vou falar principalmente, tá? Então, esse tema é uma grande oportunidade que eu estou trazendo para cá, para poder ampliar a percepção de vocês e vocês formarem o preço de venda de maneira correta. O que é formar o preço de venda de maneira correta? É um preço que o mercado aceite e que você, vendendo por aquele valor, você tenha lucro. Isso seria o preço de venda, isso é o preço de venda correto, né? Então, é disso que nós vamos falar. O que tem que ter no preço de venda, como que eu levo o que tem que ter dentro do preço de venda. Mas no final, para vocês entenderem, preço de venda é um valor que eu tenho que vender o meu produto ou meu serviço, que pague todos os custos da minha empresa e ainda o meu lucro, e que o mercado aceite comprar por aquele valor. Aí chegar nessa interseção do que é o preço de venda ideal para a minha empresa e o que é o preço de venda que o mercado pratica, que é uma dificuldade que os empresários, na grande maioria, têm. Então, ao longo aqui hoje da live, eu vou trazer essas informações. Como é que a gente pode chegar nesse preço de venda ideal, tá? O que influencia o preço de venda da minha empresa, tá? E eu vejo que muitas pessoas, quando eu trago esse assunto, Léo, eu vou lá e copio do mercado, olha o que o concorrente está fazendo e coloco um pouco mais barato aqui e começo a vender. Se ele está vendendo por aquele valor, é porque o preço está correto. Isso é complicado, não é? Nem sempre é dessa forma que funciona, né? Por quê? Porque os custos do seu concorrente são diferentes do seu. Então, copiar o preço de venda simplesmente e lá colocar muitas vezes um desconto um pouquinho maior e etc, para ser mais competitivo, não garante, não significa que você está ganhando dinheiro quando você vende aquele produto, aquele serviço, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender: preço de venda precisa contemplar duas coisas na formação dele. Vocês vão anotando aí. Outra coisa, gente, deixa eu dar uma sugestão para vocês, porque a gente sempre traz um conteúdo de maneira muito... Quem tem acompanhado as lives aí tem percebido isso, tá? Tem acompanhado e tem visto. A gente sempre traz um passo a passo, a gente sempre traz dicas muito práticas para que você possa imediatamente implantar na sua empresa isso. Tá? Então a gente traz um conteúdo que é útil de fato e é prático, você consegue usar no dia seguinte da sua empresa. Então a minha sugestão é que sempre que vocês estiverem participando conosco aqui, tenha um caderno e uma caneta na mão e vão anotando algumas coisas extremamente importantes que vão sendo faladas. Tá? Então vamos lá. Para formar preço de venda, você precisa contemplar duas coisas no preço de venda: o custo total e o seu lucro. Então, formação de preço de venda parte de uma fórmula que é custo total mais o lucro vai ser igual ao preço de venda. Então, você tem que incluir no preço de venda o custo total daquele produto, da sua empresa. Quem paga a conta? Tem duas pessoas que vão pagar os custos da sua empresa. Só duas. Não existem outras pessoas que vão pagar. Ou o cliente paga ou você paga. Então, aluguel, a água, a luz, o telefone, a depreciação, férias, 13º, aviso prévio, folha de pagamento, folha de impressão, tinta de impressora, cafezinho, água, biscoito, material de limpeza, os impostos, taxa de cartão de crédito, o próprio fornecedor, comissão dos vendedores, o marketing,
Tudo isso, só duas pessoas vão pagar. Ou você, ou o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Você tem que repassar isso para o seu cliente no preço de venda, para que ele pague isso para você. Senão a sua empresa vai estar dando prejuízo e quem vai pagar essa conta no final é você. Se é você que está pagando isso, você está tendo prejuízo. Se você consegue transferir isso para o cliente e ainda ele pagar o seu lucro, é ele que está pagando essa conta. Então eu preciso entender que no meu preço de venda eu tenho que ter os custos totais da minha empresa. Se eu não contemplo os custos totais, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se aquele preço vai cobrir tudo que eu tenho que pagar aqui? Porque se não cobrir, eu vou ter que pagar, ou então vai ficar devendo. Então essa é a primeira situação que a gente tem que entender. A formação do preço de venda contempla os custos totais da empresa, mais o lucro. Vai ser igual ao seu preço de venda. Poxa, Léo, beleza. Estou começando a entender. Mas como é que eu faço o custo total para... Como é que eu divido esses custos para os meus produtos e etc? Essa realmente é a grande dificuldade. A grande dificuldade é saber como calcular os custos na formação do preço de venda. E aí eu preciso trazer para vocês algumas informações extremamente importantes. Primeiro de tudo, para você formar o preço de venda de maneira correta e ter segurança que aquele preço de venda... Ô, comadre, beleza? Seja bem-vinda. Para você ter certeza que aquele preço de venda está correto, você tem que ter informação de qualidade. Não adianta a gente querer formar preço de venda se eu não sei os custos da minha empresa. Por quê? Porque preço de venda tem que contemplar os custos totais da empresa. Se os seus custos, você não tem controle dele, você acha que os custos são de X, você vai ter um preço de venda achando que ele está certo, que ele está correto. Então eu preciso realmente ter informação de qualidade, que eu tenho sempre falado aqui com vocês, gente. Para você melhorar os seus resultados, você precisa fazer gestão. E para você fazer gestão, você precisa de informação. Então é impossível fazer gestão sem informação. Ou seja, é impossível melhorar os seus resultados sem informação. Então a informação é a base para que a gente possa levar a empresa, conduzir a empresa da forma que a gente quiser. Saber se eu posso dar um desconto maior no meu produto, no meu serviço, qual é o preço de venda que eu tenho que colocar, enfim, qual é o lucro da minha empresa, saber se esse negócio funciona, vale a pena, não vale, se o meu negócio é viável ou não é. Então, para formar preço de venda não é diferente, eu preciso ter informação de qualidade. Então, se você não anota absolutamente tudo o que acontece na sua empresa, se você anota mais ou menos, Léo, tem umas coisas aqui que eu não anoto, não, acabo esquecendo de anotar. Então, você nunca, esquece, nunca vai ter um preço de venda formado de maneira correta. Jamais, é impossível, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é isso. Eu preciso ter informação. Eu preciso anotar absolutamente tudo. E para que eu consiga anotar absolutamente tudo que eu pago da minha empresa, toda a movimentação financeira, eu tenho que ter um movimento de caixa bem feito. E separar definitivamente dinheiro da pessoa física com dinheiro da pessoa jurídica. Separe essas duas informações. Uma coisa não se mistura com a outra. Hoje é sexta-feira, feriadão, muita gente está trabalhando aí, outros não, mas eu tenho certeza absoluta que muito empresário hoje vai pegar lá sexta-feira, pegar um dia do caixa, botar no bolso e vai sair para o final de semana e não vai anotar, não vai fazer nada. Vai usar aquele dinheiro tanto para a empresa como para a vida pessoal e vai ficar essa bagunça, tudo misturado num saco só. Você nunca vai ter informação de qualidade. Não tendo informação de qualidade, você nunca vai ter o seu preço de venda formado de maneira precisa e correta. Então não adianta eu trazer a técnica se vocês não tiverem essa consciência. Primeiro, tem duas pessoas que vão pagar as contas na sua empresa, ou você ou seu cliente. Então se você quer que o seu cliente pague a conta e não sobe para você, você tem que incluir os custos totais da sua empresa na formação do preço de venda.
Isso envolve custo fixo, envolve custo variável. Envolve todos os custos da empresa. Eu vou chegar lá, tá? E o segundo é, para eu saber exatamente quais são todos os custos, eu tenho que ter anotação, eu tenho que ter informação com qualidade. Se eu não tenho informação com qualidade, não adianta. Então já foram duas dicas importantes aí. Que foi, Duda? Pera aí, Duda. Hoje eu tô com a companhia aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, Duda. Dá um tchauzinho pra turma aí. Tá aqui, querendo brincar. Muito bem. Mas aí eu tenho essas duas situações já de início, tá? Uma outra situação também, gente, é a seguinte. Eu sempre falo que o preço de venda, eu formo ele de dentro para fora. Depois eu comparo com o mercado. Poxa, Léo, o que é isso? O que é formar o preço de venda de dentro para fora? Eu formo o preço de venda com toda a minha estrutura, com os custos totais da minha empresa, mais o lucro vai ser igual ao preço de venda. Aí eu comparo isso com o mercado. Porque muitas pessoas, inclusive eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou responder hoje, que o pessoal fez lá nos stories de ontem para hoje, perguntando, Léo, eu devo contemplar meu custo fixo na formação do preço de venda? Eu devo contemplar todos os custos? Como é que funciona? Eu já estou avisando, sim, tem que contemplar. Ah, mas aqui, ó, tem uma pessoa que colocou aqui, ó. Quando eu embuto o preço de venda, devo ou não fazer o rateio dos custos fixos para precificar os produtos? Porque quando eu faço, o preço fica muito alto às vezes. Se o preço está alto, é provável, não é o preço de venda que está alto, são os custos que estão elevados. E se os seus custos, quando você forma o preço de venda, de dentro para fora, ou seja, pegando todos os custos totais da empresa, rateando eles para cada produto e para cada serviço que você vende, eu vou chegar e vou mostrar como é que faz isso ainda, e todos os produtos estão acima do que você vende, eu já te antecipo, não preciso ver mais informação nenhuma, a sua empresa está dando prejuízo. Então existem duas situações, ou você tem que diminuir os seus custos, reduzir os custos da sua empresa, porque eles estão elevados, ou você tem que aumentar a quantidade que você está vendendo, porque quanto mais você vende, mais alguns custos da sua empresa são diluídos. Uma coisa é o seguinte, imagina que você vende um produto só. Um produto só. Léo, vendi só um produto esse mês. Vendi só essa calculadora esse mês. E eu tenho aqui, de aluguel, de água, de luz, de telefone, tem 20 mil de custo fixo. Essa calculadora teria que pagar os 20 mil, mas não vai pagar, você não vai conseguir vender ela por esse valor. Então você tem que vender mais quantidade. Então são 4 fatores. Atenção, anotem isso aí. São 4 fatores. É um quadrado de coerência que eu chamo, que influenciam o preço de venda. Custo fixo, custo variável, o lucro que você quer ter e a quantidade que você vende. Esses 4 fatores vão influenciar o seu preço de venda. Tá? Então a quantidade que é vendida é contemplada também na hora de ratear alguns custos da sua empresa. Você vai ratear eles por uma quantidade de produto que você vende. Então, eu preciso ter uma empresa muito enxuta nos meus custos para que quando eu formar o meu preço de venda, ele esteja compatível, contemplando todos os custos, ele esteja compatível com o que o mercado está vendendo. Ai, Duda, pera. Com o que o mercado está vendendo, tá? E às vezes a gente forma o preço de venda e um ou outro produto, se um ou outro produto fica acima, não tem problema. Eu vou falar o que nós vamos fazer em relação a isso. Mas se todos os produtos estão acima, a sua empresa está dando prejuízo. Então você tem que reduzir os custos. Eu tenho um aluno, por exemplo, ele tem um frigorífico em Sete Lagoas. Tá? Um frigorífico bem bacana. Chama Frigorífico Schrader. Comida excelente, espetacular. Um frigorífico de porco. Ele chama Tutuca, Luiz Guilherme. Aluno e grande amigo ficou. Quando a gente estava fazendo a formação de preço de venda dos produtos dele, ele tem um produto lá que é uma linguiça caseira, tá? Que é um produto de entrada dele. Ele entra no mercado geralmente com esse produto. É um produto que tem uma margem muito pequena,
mas ele vende muito desse produto. Então, quando ele vai entrar nas redes de supermercado e etc., ele entra geralmente com esse produto. Essa era a estratégia que ele usava na época. Isso tem uns 3 anos que a gente estava fazendo essa formação de preço de venda para ele. Aí, quando a gente fez a planilha, a gente tem uma planilha espetacular, uma planilha que forma o preço de venda de até 100 mil itens. Todo mundo que participa dos nossos treinamentos recebe essa planilha. Você coloca lá 4 informações, 5 informações, e ela calcula automaticamente o preço de venda de até 100 mil itens. E ali mostra o valor máximo que você consegue vender, o valor mínimo, o seu ponto de equilíbrio, ou seja, o máximo de desconto que você pode dar no produto e tal. Aí eu estava fazendo essa planilha para ele, com as informações, estávamos lá levantando as informações da empresa, e essa linguiça, ela ficou, ele vendia na época, a 5,20, se eu não me engano, já tem um tempinho, mas se eu não me engano era esse valor. Pela formação de preço de venda, ou seja, de dentro para fora, pegando todos os custos e chegando no preço de venda com o lucro que ele queria ter, ela tinha que ser vendida a 7,30. A 7,30. Aí ele me... 6,30, perdão, a 6,30 tinha que ser vendido. Aí ele me ligou, Léo, tô ferrado aqui, cara. Falei, por quê? Um dos produtos que eu mais vendo aqui tá me dando prejuízo, porque quando eu formo o preço de venda dele com os meus custos fixos, incluindo tudo que eu tenho que colocar, rateando os custos para ele, além de todos os custos variáveis, né, a matéria-prima que ele gasta, os impostos, enfim, que ele já estava contemplando, ficou a 6,30 e eu vendo ela a 5,20. Aí eu falei assim, ô Tutuca, isso está acontecendo em todos os produtos? Não, só nela. Então me manda a planilha aqui. Quando eu olhei a planilha, todos os outros produtos dele estavam tendo um resultado muito interessante. Tinham produtos que tinham uma margem de resultado de 40%. O pernil, por exemplo, defumado, era um produto que eu lembro que tinha uma margem alta, não lembro qual era a margem, mas era uma margem alta. Então o que nós fizemos? Aí estrategicamente, uma visão estratégica, e a gente foi lá e retirou os custos fixos deste produto, porque ele é um produto de entrada, a margem dele era muito pequenininha, então ela não suportava os custos fixos, e como ele vendia muito, ficou muito sobrecarregado esse produto com custo fixo. Então a gente foi lá e tirou os custos fixos desse produto e diluímos para os demais produtos. Mas o que nós fizemos? Nós continuamos colocando os custos totais no mix dele completo, só neste produto que a gente tomou essa decisão. Tá? Como eu falei, quem paga os custos da sua empresa ou vai ser o cliente quando ele compra o seu produto, porque os custos totais vão estar incluídos ali, ou você. Então você tem que passar isso para o cliente pagar. Então nós passamos diluindo isso para os outros produtos. Então aí que eu falo, tem muita gente aí no mercado, eu vejo algumas pessoas falarem que não se deve diluir custo fixo nos produtos, da formação do preço de venda, porque eleva o produto, o preço de venda. Mas peraí, então eu faço uma pergunta só. Se eu não diluir, quem é que vai pagar essa conta? Se eu não colocar os custos totais, quem é que vai pagar essa conta? Quem vai pagar é você. Então você tem que colocar. E aí, estrategicamente, se um ou outro produto ali ficou acima do preço que o mercado está disposto a pagar, eu vou lá e reduzo os custos fixos daquele produto e repasso para outros produtos ou para outros serviços. Outra coisa, sempre que vocês me escutarem falando aqui, produto, leia-se produto ou serviço, tá? Mesma coisa, se você tem uma academia de ginástica, por exemplo, você tem aí 20 tipos de serviço que você vende. Musculação, localizada, spinning, etc. Você vai fazer o rateio da mesma, você vai formar o preço de venda da mesma forma. Então leia-se sempre custo produto como serviço também. Beleza? Muito bem. Então, eu preciso sim contemplar os custos totais. Comparo com o mercado para ver se eu estou dentro. Léo, comparei com o mercado e a maioria dos meus produtos estão fora do mercado, estão acima. Duas questões. Ou você está com os custos muito elevados e os custos da sua empresa não suportam, o faturamento que você tem hoje não suporta os custos, e aí você está tomando prejuízo. Você pode olhar no geral, a sua empresa vai estar tendo prejuízo. E roupa é a mesma coisa, Wanderson.
Mesma coisa, tá? Ou então você tem que reduzir os seus custos, tá? Fazer um trabalho de redução, porque a operação ela está acima do que o faturamento consegue pagar. Ou você tem que ir mais agressivo para o mercado e aumentar as vendas. Ou os dois juntos. O ideal são os dois juntos. Reduzir os custos e aumentar as vendas. Tá? Então não tem jeito, gente. Para formar o preço de venda, eu preciso contemplar sim os custos totais. Bom, como é que as pessoas fazem hoje? Como é que elas fazem hoje? Geralmente o empresário vai lá, pega o custo da mercadoria que pagou para o fornecedor, né? Então põe lá R$100, eu paguei R$100 desse fornecedor. Pega lá o frete, paguei aqui mais R$5 de frete. Aí pega lá a comissão, eu pago comissão aqui, 3% de comissão, coloca lá o 3% de comissão. Pega aqueles custos ali do fornecedor, o frete, o imposto, a embalagem, né? E o fornecedor de fato, e depois joga um percentual em cima, esperando que aquele percentual seja o suficiente para poder pagar todos os custos da empresa e ainda o lucro. Aí você fica na esperança, nossa, será que isso aqui vai dar certo? Será que esse valor que eu estou colocando realmente paga todos os meus custos e o meu lucro? Então não é assim que se faz. Essa é a maneira errada de se fazer, tá? Móveis eletrodomésticos, a mesma coisa. O Léo Ribeiro. Mesma coisa. Tá? Todo segmento é a mesma coisa. Custo total mais lucro vai ser igual ao preço de venda. Então, gente, eu não posso fazer dessa forma. Então, vamos lá. Como é que se faz, então? Primeiro, você tem que ter uma planilha de custos bem feita, separando o que é custo fixo e o que é custo variável. Aí você tem que saber fazer uma planilha de custos bem feita e saber o que é custo fixo e o que é custo variável. Tá? Só para vocês entenderem, custo fixo não são aqueles custos que acontecem todos os meses. Tem nada a ver. Custo fixo são aqueles custos que não estão ligados à venda. E custo variável são os custos que estão ligados à venda. Por exemplo, comissão. Você só paga comissão se você vender. Então, se você vendeu, gerou a comissão. Isso é um custo variável. Comissão do cartão de crédito. Você só paga se você vender. Então, isso é um custo variável. Aluguel. Está ligado à venda? Se você não vendeu nada. Não vendeu nada. Vai ter um aluguel? Vai. Então é fixo. Tá? Então, só para poder contemplar isso. Então, você tem que fazer uma planilha, separando seus custos fixos e seus custos variáveis. Primeira coisa. Depois que você fizer isso, aí você vai na fórmula de formação de preço de venda. Isso é bem técnico. Eu vou trazer aqui como informação. A gente, inclusive, tem algumas aulas que falam sobre isso, e, enfim. Inclusive, mês que vem, nós vamos fazer um evento para poder falar bastante sobre isso aí. Vou trazer muitas informações de maneira técnica, e uma delas é a formação de preço de venda, tá? Pera aí, Duda. Duda tá fazendo uma bagunça aqui no escritório. Bom, então eu preciso contemplar os custos fixos, precisa separar isso para poder agora eu ratear os custos fixos na formação do meu preço de venda. Então a conta agora é simples. Exemplo, vamos supor que o seu custo fixo seja de R$20.000. Ok? Eu vendo eu sou uma papelaria. Isso serve para qualquer segmento. Esse produto aqui, calculadora, corresponde a 5% das minhas vendas. Então, olha só, 5% das minhas vendas. Então o caixa que trabalha lá para receber, provavelmente 5% do tempo dele vai ser para poder receber calculadora. Ok? A minha vendedora, os meus vendedores, provavelmente 5% do tempo deles vai ser para poder pagar a calculadora. Vou trazer um outro exemplo. Perguntaram aí sobre roupa, né? Então imagine que você tem uma loja de roupa. Aí você vende roupa masculina e roupa feminina. 80% do que você vende é roupa feminina, 20% é roupa masculina. Então provavelmente o seu vendedor, sua vendedora vai trabalhar 80% do tempo dela vendendo roupa feminina.
20% vendendo roupa feminina. O seu caixa vai trabalhar 80% vendendo roupa feminina, 20% vendendo roupa masculina. Então, a roupa feminina que pague 80% do salário do caixa, que pague 80% do salário da vendedora. Provavelmente a sua loja, 80% dela tem exposto produto de roupa feminina, 20% de roupa masculina. Então a roupa feminina que pague 80% do aluguel. Então os custos fixos, eles vão ser rateados proporcionalmente a quanto aquele produto corresponde do faturamento da empresa. É uma maneira de se fazer, tá? Muito bem. Tem uma pergunta interessante que eu vou responder no final, tá? Qual a diferença entre markup e margem de contribuição? Vejo muitos especialistas falando que não devemos ratear os custos fixos do preço de venda. Muito bem, Belo. Eu também vejo vários fazendo isso. Faz uma pergunta para eles. Faz uma pergunta para eles. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que paga a conta do custo fixo se eu não rateá-lo? Tá? E se você está aqui dentro da live, eu falei, eu rateio, comparo com o mercado depois. Tá? Comparo com o mercado depois. Claro, é óbvio, gente, que se o preço de venda, quando você faz o rateio, ficou acima, você não vai conseguir vender. Mas você tem que saber disso, que isso significa que seus custos estão elevados. Então você tem que reduzir os custos. De qualquer maneira, depois você vai ter que ratear de novo. Senão quem é que vai pagar a conta? Né? Então eu sugiro, todo mundo que falar com vocês que não deve ratear o custo fixo, pergunte para eles o seguinte, como é que eu faço? Quem é que vai pagar essa conta então? Se eu não colocar os meus custos totais da formação do meu preço de venda, quem é que vai pagar os custos? Beleza? Faço só essa pergunta, vamos ver o que eles respondem. Depois eu posso até mudar de ideia. Mas tem 22 anos, mais de 15 mil empresas que nós fazemos dessa forma e sempre deu certo, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então eu vou fazer esse rateio dessa forma, proporcional ao faturamento. Ok? Então essa calculadora, ela corresponde a 5% do meu faturamento. Se o meu custo fixo é 20 mil, ela vai pagar 5% de 20 mil. Ok? R$1.000 ela vai pagar. Porém, eu não vendo só uma calculadora. Eu vendo várias calculadoras. Tá? Então vamos considerar aqui que eu venda 500 calculadoras dessa. Né? Então eu vou pegar 1.000, que ela tem que pagar, 1.000 e dividir por 500 calculadoras. Eu tenho que pagar R$2 de custo fixo. Seria isso. Esse valor aqui tem que entrar na formação do preço de venda, esses R$2. Então eu pego o percentual que o produto corresponde ao faturamento, faço esse percentual em cima do custo fixo, aí eu pego o valor que deu e rateio, divido pela quantidade daqueles produtos que eu vendo. Não, mas como é que eu sei a quantidade de um determinado produto que eu vendo? De maneira histórica. Pega os últimos 3 meses na sua empresa e vê quanto aquele produto está correspondendo ao faturamento, tá? Então, dessa forma que você faria. Aí você achou o custo fixo, que para muitos é o mais difícil. Uma vez você achou o custo fixo, a fórmula é custo fixo mais, agora você tem que colocar o preço que você pagou para o fornecedor. Então você pagou nessa calculadora aqui, vamos supor que você pagou nessa calculadora aqui R$10, sei lá, para o fornecedor. Então já tem R$2 o custo fixo, mais R$10 do fornecedor. E aí você coloca, isso é a CMV. Você pode colocar já na CMV, no custo do fornecedor, todo o custo que você teve para esse produto estar dentro da sua loja. Então você vai colocar o custo que você pagou ao fornecedor, a substituição tributária, a ST, o frete e etc. Tá? O IPI. Você coloca, embute nesse preço. Fica mais fácil. Aí você chegou, vamos supor que seja R$10. Com tudo isso, você pagou 8 para o fornecedor e teve mais 2 de frete, de ST, de IPI, etc. Então você chegou a 10. Tá? Então você já tem 2, que é o custo fixo unitário, mais 10, que é a CMV unitária. Custo fixo unitário mais a CMV unitária. Aí você tem que colocar os outros custos variáveis, além do fornecedor, além da CMV, que é a comissão do vendedor, que é a taxa do cartão de crédito, que é o imposto simples, né? As férias, 13º, aviso prévio sobre a comissão, fundo de garantia sobre a comissão, tudo isso eles têm direito, tá? Então todos os seus custos variáveis, além da CMV.
Opa, voltou, turma? Voltou? Deu uma travada aí, né? Vê se tá certo agora. A internet aqui no escritório deu uma caída aqui e eu botei no 4G aqui agora. Vê se tá tudo certo. Vê se voltou aí. Beleza? Então vamos lá. Então eu tava falando que aí você tem que pegar só o OCV, tá? Os outros custos variáveis. Beleza? Para colocar. Então fica o custo fixo unitário, que eu já falei como é que faz. A CMV unitária, que vai estar lá na nota fiscal o valor que você pagou, mais o frete, mais o IPI, mais o ST. Isso é fácil de encontrar, você pega o valor da nota fiscal lá. E os outros custos variáveis. Então com esses três informações, você já tem os custos totais da empresa. Aqui estão os custos totais. Agora, além do custo total, você tem que botar o quê? O lucro. Que é o quarto elemento aqui, o lucro. Você vai chegar no seu preço de venda. Então, é dessa forma que a gente vai calcular o preço de venda, gente. Não faz sentido não colocar o custo total, porque quem vai pagar essa conta? Alguém tem que pagar, como eu tenho falado. Ok? Bom, é claro que aqui eu não tenho como mostrar para vocês uma planilha, como é que faz, etc. Mas isso é a lógica da gestão, da formação do preço de venda. Tá? Uma vez que você fez desta forma, como eu falei, isso é calcular o preço de dentro para fora. Você está calculando a sua estrutura de dentro da sua empresa para fora. Aí uma vez você achou o preço de venda, aí você vai achar o markup. O que é o markup? É o percentual que você coloca em cima. Mas primeiro você acha o preço de venda, para depois você achar o markup. Como é que eu acho o markup? O markup eu pego, anotem aí, o preço de venda dividido pela CMV unitária. Então vamos supor que essa calculadora aqui, eu estou vendendo ela por R$18. Tá? Coloquei lá a CMV que eu falei, que foi os R$10, botei os R$2 do custo fixo, tá? E coloquei a OCV mais o lucro. Pronto. Cheguei a R$18. Aí eu pego ela e divido pela CMV unitária, que é o valor do fornecedor unitário, que eu paguei nela. Então eu vou pegar 18 dividido por 10, eu tenho 1,80. O que é 1,80? É o markup. Eu pego agora esse preço de custo e multiplico pelo markup e chego no meu preço de venda. Significa que eu estou marcando ela com 80%. 1,8 é a mesma coisa de 80%. Ok? Então, para já responder aqui uma pessoa que me perguntou qual é a diferença entre markup e margem de contribuição. É a mesma coisa, só que num formato diferente, tá? Markup é um índice para facilitar a marcação do preço de venda. Olha a palavra que eu estou usando. Uma coisa é formar o preço de venda, outra coisa é marcar o preço de venda. Formar eu formo dessa forma. Custo total mais lucro vai ser igual ao meu preço de venda. Para marcar, uma vez que eu achei o markup, aí eu vou lá e vou comprar essa calculadora de novo. Aumentou, não é R$10 mais, foi para R$10,50. Vou pegar R$10,50, tá? E vou multiplicar por 1,8. Chegou a R$18,90. Antes eu vendi ela por 18, agora ela está sendo vendida a R$18,90. Ou seja, automaticamente o markup já atualizou o meu preço de venda. Então eu marco pelo markup, formo pela fórmula, custo total mais lucro vai ser igual ao meu preço de venda. Rateando os custos fixos, levando em consideração a CMV e a OCV, como eu falei. Tá? Então, o markup é um índice, você pega ele e multiplica, é um indicador, é um índice, na verdade. Você multiplica ele pelo preço que você pagou e chega no preço de venda. A margem de contribuição é aquele percentual que está incluso ali dentro do markup, que são os 80%. Eu estou comprando a calculadora, então, por R$10, estou vendendo ela por 18. Eu coloquei 80% em cima, é a margem que eu coloquei que vai contribuir para pagar o fornecedor e todos os outros custos, os custos fixos, os custos variáveis e o lucro. A margem de contribuição tem que contemplar o pagamento dos custos totais. Se não contempla, quem vai pagar a conta mais uma vez? Eu vou ficar batendo essa tecla. Que eu tenho visto realmente muita gente aí, inclusive na internet, no Instagram, falando que não tem que contemplar os custos totais da empresa. Se alguém conseguir me explicar como é que faz isso, então, quem é que vai pagar essa conta? Porque Papai Noel não existe, quem tem que pagar essa conta sou eu ou o cliente, tá? Muito bem, então é dessa forma que a gente vai formar o preço de venda de maneira segura, de maneira correta, de maneira
que a gente consiga de fato ter o lucro que nós gostaríamos de ter no produto. Ok? Então vamos fazer um resumão aqui, ó, do que eu falei. Primeiro, custo, preço de venda é custo total mais lucro é igual ao meu preço de venda. Segundo, para eu saber o meu custo total, eu tenho que saber uma coisa. Eu tenho que saber os custos da minha empresa. Então eu tenho que anotar tudo, tem que ter uma planilha muito bem feita. Depois, separar a pessoa física da jurídica, para que eu tenha a informação com qualidade dos custos da minha empresa. Sem informação de qualidade não é possível a gente chegar no objetivo final, que é a formação do preço de venda, contemplando todos os custos. Depois eu vou lá e formo o preço de venda rateando os custos fixos pelo proporcional ao faturamento, isso é uma maneira de se fazer, levando em consideração o preço que eu paguei no fornecedor também e os outros custos variáveis, é super simples, os impostos ali, taxa de cartão de crédito, comissão dos vendedores, os encargos sobre as comissões, enfim. Qualquer outro custo variável que você tenha também, além da CMV. Tá? Na CMV eu já incluo, se possível, pode fazer dessa forma o frete, a substituição tributária, o IPI, etc. Esse é o ideal, tá? E aí eu formo meu preço de venda. Formei meu preço de venda, comparo com o mercado. Todos os produtos ficaram acima do mercado, saiba, ou a grande maioria ficaram acima do mercado, a sua empresa está dando prejuízo. Porque os preços que estão sendo vendidos não estão pagando todos os custos. Então, automaticamente, isso é igual 2 mais 2 é igual a 4. A sua empresa está dando prejuízo. É fácil de chegar nessa conclusão. Tá? E aí, uma vez que eu fiz isso, se ficou acima, eu tenho que ter duas situações. Ou eu tenho que aumentar as vendas, ou reduzir 3. Ou aumentar as vendas, ou reduzir os custos, ou os dois. Reduzir os custos e aumentar as vendas. Não tem milagre. Não tem milagre. Tá? É dessa forma que se faz. Se os meus preços estão o preço ideal de dentro para fora chegou com o preço de mercado, ótimo. Aí, Léo, e se eu formei meu preço de venda, o meu preço ficou abaixo do preço de mercado? Ótimo. Significa que seus custos estão controlados, você está tendo lucro e você tem duas opções. Manter o preço mais baixo para poder vender mais ou aumentar o preço e aumentar a sua margem de lucro. Tá? Você pode ter qualquer uma das duas estratégias. Beleza? Então, turma, é isso, né? Formar preço de venda dessa forma. Como eu falei, agora em julho, tá? Vocês vão acompanhando. Segunda-feira nós vamos começar a divulgar já. Nós vamos fazer um super evento aí de 4 dias, bem legal. Onde eu vou, em um dos dias do evento, eu vou falar sobre formação do preço de venda. Beleza? Então vão acompanhando aí que vocês vão poder participar do evento, vai ser bem legal. Tá? Perguntaram aqui como é que contrata consultoria. A gente não faz, ô Lucas, consultoria, tá? A gente só dá treinamento. Os nossos treinamentos nós vamos em breve estar abrindo as inscrições dos nossos treinamentos online e presencial eles acontecem no estado de Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Se você estiver em algum desses 3 estados, me manda um direct aqui que eu te direciono para a pessoa correta para poder conversar com você. Tá? Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Esses estados nós temos os cursos presenciais. Fora desses estados, só o curso online mesmo, tá? Bom, deixa eu responder umas perguntas aqui que me mandaram. Como calcular a percentagem correta? Acabei de mostrar, né? Como é que calcula a percentagem correta? Você vai formar o preço de venda, depois você divide pela CMV e vai chegar no seu markup, na percentagem correta. Devo colocar uma percentagem dos custos fixos dos valores ou não? Às vezes, com ele junto, pesa o preço. JS Mota, cara, se tá pesando o preço, provavelmente você tá tendo um prejuízo, tá? Tem que colocar, mas eu não coloco em percentual, atenção, aqui vai uma coisa importante. Ah, Léo, vou colocar aqui 20% para poder pagar os custos fixos. Não, você vai calcular os custos fixos como eu falei, rateando. Sabe por quê? Porque se você coloca 20% e aumenta muito as vendas, esses 20% vão aumentar também. Tá? Você coloca o valor monetário, você tem que chegar no valor monetário, não em percentual. Outra pergunta, olha como é que essa pergunta é recorrente. Devo ou não fazer o rateio dos custos fixos para precificar os meus produtos? Deve. Como calcular a percentagem correta? Já falei. A base de cálculo é em cima do preço do produto sempre ou vai mudando? A base de cálculo é em cima de três valores. Custo fixo, 4 valores. Custo fixo, o preço do produto,
os outros custos variáveis e o lucro. Esses 4 juntos vão chegar no seu preço de venda, tá? Você tem que levar em consideração todos eles, ok? Bom, turma, alguém queria fazer alguma pergunta, quer participar aqui? Eu ainda tenho 13 minutinhos aqui. Se alguém quiser participar, fala, eu quero, que eu chamo aqui, tiro a sua dúvida agora, respondo ao vivo aqui a dúvida, tá? Essa live vai ficar salva? Vai, Wanderson. E logo depois que a gente termina ela, a equipe já pega ela aqui e depois já sobe ela lá e vai ficar lá no feed salva, tá? Todas as nossas lives de segunda, quarta e sexta ficam salvas lá no nosso feed. Beleza? Calcular os custos de sacola plástica e colocar no preço de venda. Essa pergunta estava também lá nos stories. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, realmente. Romero, não é isso? Deixa eu ver se foi o mesmo que é. Romero Léo. Cara, Romero, você vai fazer de 2 formas, tá? Na verdade, a forma mais simples é a seguinte. Você vai fazer o cálculo de quanto que você gasta com sacola plástica por mês. Então vamos supor que você gastou R$500 de sacola plástica por mês e você vendeu 50 mil reais, tá? O valor da sacola plástica aqui vai ser 500 dividido por 50 mil. Você tem que 1% do que você vende tem como custo a sacola plástica. Aí nos outros custos variáveis você coloca ela. Pode colocar lá, como igual você paga comissão, 2%, 3% de comissão, você vai colocar 1% de sacola plástica na formação do preço de venda. Então você tem que controlar quanto que você gasta por mês e fazer o percentual sobre o faturamento. Beleza? Aí depois você calcula e joga isso na formação do preço de venda. Tá? Ficou claro? Deu para entender? João, são tantas as dúvidas. Qual os passos para iniciar uma gestão numa empresa que está começando? Meu amigo, anotando absolutamente tudo que você paga e que você recebe. Primeiro passo. Segundo, não misturar dinheiro da pessoa física com a jurídica. Terceiro, estabeleça um prolabore para você. Não faça da sua empresa um cofre sem fundo. Você vai pegando lá tudo que você quer e vai gastando. Tá? Quarto, vai aprender gestão também. Faça algum curso de gestão e etc. Beleza? Mas inicialmente são alguns primeiros passos aí. O curso serve para salão de beleza? Serve para qualquer atividade. Seja prestador de serviço, seja comércio atacadista, varejista ou indústria. João, são tantas as dúvidas, manda só uma. Pergunta sobre a atual situação econômica do país. Minhas vendas caíram muito. O que esperar? João, você tem que sempre, quando as vendas caem, e isso permanece, tá? Se realmente é devido à situação econômica do país, porque a situação econômica agora está diferente da pandemia. Ela está crescendo. O emprego, a taxa de emprego está diminuindo. Tivemos um crescimento de 1, alguma coisa no primeiro trimestre, que não estava sendo esperado. Então tem que ver se realmente é em relação à situação econômica. Tem que ver se não é um concorrente maior que entrou na sua região e está vendendo seus mesmos produtos de uma maneira mais agressiva, tá? Tem que ver se não principalmente seria isso, alguma concorrência ou se realmente é economia. Mas independente do que seja, se é isso, cara, você tem que analisar os seus custos. Os seus custos você tem que dar uma reduzida neles também para poder manter a sua empresa lucrativa, menos vendendo menos. E tentar identificar o motivo no qual as vendas caíram, para poder vender mais. Poder saber o que você pode trazer para dentro do seu negócio e aumentar as vendas, tá? Boa tarde, Léo. Tenho uma empresa e trabalho em casas. Meus custos fixos estão atrelados aos custos de manutenção da casa. Como consigo definir a percentagem dos custos da casa que tem que arcar? Matheus, você tem que fazer um trabalho aí de jogar um percentual do que você gasta aí com água, luz, telefone, aluguel e etc. e colocar para a empresa pagar. Uma forma de se fazer isso é o seguinte. Tem uma maneira boa de se fazer isso que vai te ajudar. Quanto que você pagaria em um escritório, em uma loja, para fazer o que você faz hoje? Qual seria o custo se você não tivesse em casa?
tá? E talvez proporcionar esse mesmo custo se você não tivesse em casa para para os custos que você tem com a casa jogando para a empresa, né? Então, quanto você pagaria de aluguel num ponto? Quanto você pagaria de água, de luz, telefone e etc, tá? Poderia ser feito dessa forma, tendo aí uma referência de mercado. Léo, trabalho com doces para casamento. Fechamos contrato com grande antecedência. Como posso especificar correto para não perder? Pois os insumos aumentam em pouco tempo. Contemplar a inflação nessa formação do preço de venda. Você tem que contemplar a inflação. Então, se você fechou hoje a preço de custo hoje daria R$10 o cento de algum doce, por exemplo, né? Vamos supor que deu R$50. Ah, mas vai ter uma inflação aí até eu entregar, sei lá, de 2%. Você tem que contemplar esse 2% até uma margem um pouco maior, tá? E você não pode pegar a inflação, aí que tá. Você não pode pegar a inflação pela inflação publicada pelo governo, pelo IBGE e etc. Você tem que pegar só a inflação do seu grupo de insumos. Porque a inflação é um pacote de serviços e produtos que a pessoa do Brasil compra. Então ali tem alimentação, tem o transporte, tem escola, tem educação, tem saúde. É um pacote. Então podem ter coisas que aumentam mais e coisas que aumentam menos. Então você tem que ver qual é a inflação que está tendo do seu segmento, dos insumos que você trabalha, que nesse caso é alimentação. E jogar essa inflação em cima na hora de formar e passar o orçamento para as pessoas. Numa fórmula de preço, vale a pena colocar uma taxa a mais dos 4 pilares para crescer? Cara, então vamos lá, vou te responder de outra forma. Léo, formei meu preço de venda. Vale a pena colocar uma taxa a mais? Você sempre tem que vender pelo maior preço que seu cliente pode pagar. Se você quiser tomar essa decisão. Você formou o preço de venda, caiu 100. Aí eu consigo colocar uma taxa a mais e vender por 110. Coloque. Vai vender a mesma quantidade que você vende hoje? Porque quando você vende mais caro, a quantidade pode diminuir. Então, se você vende a mesma quantidade e tem margem ainda para poder botar uma taxa a mais, coloque. Se o seu cliente está disposto a pagar, se o mercado vai pagar. Ou, não, Léo, não vou colocar a taxa a mais porque eu quero vender mais do que eu vendo. Então, eu quero um preço mais competitivo. Essa é a resposta, tá? Muito bem. Então, pessoal, valeu, não tem mais dúvidas aqui. Muito obrigado aí pela participação de todos. Segunda-feira nós vamos estar de novo aí às 12h15, beleza? Não percam. E quem não assistiu a live por completo, ela vai estar salva aí no feed e vocês podem assisti-la no final de semana. Uma sugestão para vocês. Vou dar uma sugestão. Faça uma maratona. Pega a live de segunda não teve, porque eu estava fazendo as gravações de vídeo e nós não fizemos. Pega a live de quarta e a de hoje e maratona e assista as duas nesse final de semana. Beleza? Então valeu, turma. Um abraço. Quem tá de folga aí, aproveite bastante o feriado. Quem tá trabalhando, aproveite bastante o trabalho. E bom final de semana a todos. Valeu, um abraço.